falando agora é o Edivonaldo. Atualmente eu sou o líder do núcleo da ABC2 em Maceió. E é um prazer imenso ter cada um de vocês aqui, certo? Fazer menção aí para a Mari, que está aqui, que é de Aracaju, e o Lucas também, que é de lá. É um prazer imenso ter vocês, ter pessoas de outros grupos. E hoje, se Deus quiser, a gente vai aqui falar com a Laura, membro do grupo aqui em Maceió, sobre o Evangelho e a pobreza. Então, Laura, fique à vontade aí para apresentar, beleza? Boa noite, gente. É muito bom estar aqui com vocês. E muito bom falar sobre esse tema, no qual eu gosto muito. Eu escolhi esse livro, né, intencionalmente. Já tinha lido ele um pouco, mas essa oportunidade de apresentar fez com que eu me aprofundasse um pouco mais. E esse livro ele não fala só sobre pobreza, né? Ele fala sobre órfãos, pornografia, racismo. Ele tem uma pegada mais ligada à questão da ética cristã, mas ele corresponde bem para que a gente possa fazer essa discussão introdutória, né? E ter um momento bem legal e poder trazer esse tema para mais perto da gente, tá bom? Aí eu vou apresentar aqui o slide para vocês verem. Pronto, então como eu tinha falado, né, sobre a escolha do livro, foi esse, do David. E nesse primeiro momento, né, a gente vai percorrer falando sobre o que ele começa inicialmente falando sobre uma experiência que ele teve, que foi numa aldeia asiática, né? O interessante desse capítulo que o David traz é que ele vai trazer um pouco da experiência que ele teve em algumas situações e, em contrapartida, vai trazer o que as escrituras traz sobre a pobreza, né? E aí ele começa falando que quando ele foi para uma aldeia asiática com o pessoal que ele trabalha, né, em missão, saiu um senhor, né, que ele estava com uma infecção no ouvido, e essa infecção, ela estava começando já a se espalhar pelo rosto dele, a ponto de que o olho direito dele já estava todo deteriorado, e já dava para ver o crânio. E também estava começando a atingir também já o ouvido. E o David falou que sabia que com o tempo ia acabar tomando a cabeça inteira daquele senhor. E aí ele fala algo muito interessante, né? Que como às vezes a pobreza extrema, ela faz com que doença simples, ela pode trazer uma morte quase certa. E que por falta de um atendimento médico básico, aquele senhor provavelmente ia vir a falecer, né? Ia vir a óbito. E aí ele começou a percorrer, né, outras aldeias ali por perto, e ele percebeu que haviam muitos casos parecidos, até que ele chegou numa comunidade, a questão que 60 pessoas, em média 60 pessoas morreram por causa de uma infecção intestinal, né, que em outras palavras dizendo, eles morreram de diarreia, e ele começou a fazer uns contrapontos, né, pensar o seguinte, como é que uma doença tão simples pode matar tanta gente, né, para nós aqui, né, do Ocidente, isso é quase inimaginável, né, e acredito que todos nós, em algum momento, né, teve algo parecido, e a gente está aqui, né, conseguiu passar por isso. E aí, depois de ele ter passado por esses episódios, ele foi ler Lucas 10, mais precisamente no versículo 27, onde fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, né, e o próximo como a nós mesmos. E quando ele viu a partezinha que fala como a nós mesmos, ele sentiu como se aquelas palavras estivessem saltando da página e atingindo a vida dele. E aí quando ele começa a tratar sobre nós, né, sobre a Igreja Ocidental, e a chamar a nossa atenção para esse tema. Eu separei 6 pontos, vou tratar todos de uma forma bem objetiva, para a gente poder ter tempo para discutir no final. E esse primeiro ponto que eu falei sobre esse encontro que ele teve, né, com diferentes povos, que trouxe esse despertamento. E agora a gente vai falar sobre a avaliação da nossa riqueza, né? Em seguida, sobre a realidade que sacode a alma, depois sobre sermos livres para a obra, depois sobre o fato de sermos movidos por culpa ou por obediência, e para finalizar, ele fala 5 pontos, né, simples, que a gente pode, simples, mas não simplista, do evangelho para a nossa vida no mundo de pobreza espiritual e física preeminentes. Depois desse episódio, né, dessa experiência que ele teve com esse senhor, com essas aldeias asiáticas, ele faz uma observação, né? Ele fala que nós, da Igreja Ocidental, nós nos isolamos da enorme pobreza material do mundo que nos cerca e que a gente acabou enchendo nossa vida e nossas igrejas com muito conforto para nós mesmos
E ao mesmo tempo que nos fizemos de cegos e surdos, a pobreza abjeta das outras pessoas, né? E ele até finaliza essa parte, que é como se a gente visse o mundo como se faltasse um olho. Aí ele faz justamente um contraponto com o Senhor, né? Que ele viu que estava faltando um olho. Aí logo em seguida, quando ele começa a tratar disso e a se aprofundar mais nessa questão, ele vai começar a falar sobre a avaliação da nossa riqueza. E foi um ponto que eu realmente achei muito interessante, a gente ver em primeiro lugar que nós somos espiritualmente ricos, né? Ele faz questão de pontuar isso muito bem. Eu destaquei, né, Efésios 2, do 4 ao 7, né? E ele fala que tudo isso, né, que a gente tem, né, tudo isso, toda essa riqueza que a gente tem em Cristo, né, tudo isso é possível por causa da graça do nosso Senhor, né, que sendo rico, se fez pobre por nós, para que a gente fosse rico através da sua pobreza. Isso aqui parafraseando. E que a nossa maior riqueza, de fato, está no Evangelho, porque Deus, ele nos salvou dos nossos pecados e nos deu vida nova com Cristo. Quando ele fala essa parte, ele já emenda dizendo que, em segundo lugar, nós somos materialmente ricos. E ele fala algo bem legal, que é sobre, tipo assim, que a gente não se sente rico. A gente costuma ver outras pessoas que têm mais poder aquisitivo do que nós, como se fossem ricas, e a gente não. Isso basicamente por causa do nosso senso, né, de comparação, que é muito forte. Mas aí ele fala o seguinte, né, se nós temos água potável, comida, roupa em quantidade suficiente, um teto sobre a nossa cabeça à noite, acesso a remédios, um meio de transporte, mesmo que ele seja público, se podemos ler um livro, isso significa que, em comparação com bilhões de pessoas do mundo, nós somos incrivelmente ricos. E que significa que quando as pessoas pensam em uma pessoa rica, pode ser que ela esteja pensando na gente, né? Provavelmente ela está pensando em nós. E aí, rapidamente, ele cita 2 professores de economia, que é autores de um livro chamado Quando Ajudar Machuca, que também vai falar sobre pobreza, sobre riqueza, numa perspectiva voltada à questão do evangelho, que eles afirmam que esse padrão que hoje é comum para a gente, né, que é ter água potável, comida, roupa, é algo que é extremamente raro em toda a história da humanidade. E que é por isso que justamente muitas pessoas, quando entendem o nosso estilo de vida hoje, denomina a gente como se fosse pessoas ricas. E acabou que o nosso padrão hoje também, ele é fruto, né, de uma herança que a gente já tem recebido. Não que seja errado receber uma herança, é totalmente legítimo, mas o ponto que ele bate é justamente o quê? Né? Que nós somos extremamente abastados, nós temos à nossa volta indivíduos extremamente pobres, e às vezes a nossa volta, né, vai também além do estar ao lado, né? E a gente não se atenta a isso e não se move em relação a isso com a perspectiva de pessoas que são não só materialmente ricas, mas também espiritualmente ricas, em primeiro lugar, né? E foram salvas, né, dos seus pecados e transgressões, receberam uma nova vida em Cristo, não repassa isso, não demonstra isso, não aplica isso no dia a dia, no cotidiano, de uma maneira mais prática e palpável, né? Ele já vai, ele destaca, faz uma ligação com o que eu falei a princípio, né, que foi aquele mandamento, que está em Lucas 10, os 2 mandamentos, na verdade, e ele fala o seguinte, o mandamento de Cristo, associado à profundidade da pobreza no mundo e à realidade da riqueza em nossa vida, tem enormes implicações para a forma de vivermos. Quando nossos olhos se abrirem para as condições do mundo à nossa volta, nossos ouvidos deverão estar abertos à pergunta que a palavra de Deus nos faz. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí, nesse ponto, ele também traz algo muito interessante, voltado também a Lucas 10, que sim, a gente deve se atentar ao nosso irmão que está em necessidade, nosso irmão na fé, mas que o nosso chamado não é só para isso, é para aqueles que creem e para aqueles que não creem, né? E não é à toa que quando a gente vai ler Lucas 10, tem a parábola do bom samaritano, e que é como se, de fato, Jesus estivesse mostrando de uma maneira bem prática, né, como a gente deve aplicar aquilo que ele nos ensinou. E outra coisa que ele fala também é que se o amor de Deus está no nosso coração, né, que é justamente o que está nessa citação que eu separei, é impossível a gente ignorar que existe pobre no mundo e ao nosso redor, né?
e que nós, como parte de uma cultura rica, vai se mover para isso. Logo em seguida, ele vai trazer algo sobre, voltado também a outra experiência, por isso que o título é A Realidade que Sacode a Alma, em que a casa dele, né, e da sua família afundou naquele, eu acho que é o furacão, foi no furacão Katrina, a casa dele afundou, e ele viu nisso uma oportunidade de poder começar do zero e ter menos coisas desnecessárias e ter uma vida mais minimalista, mais objetiva, com o que é realmente necessário. Mas na prática ele fez o contrário, né? Ele acabou sendo chamado para ser pastor no Alabama e ele teve a maior casa que ele já teve em toda a vida dele, com muitos bens. Ele fala que era bem extravagante. E no fundo ele sentiu uma certa inquietação, mas acabou ficando do jeito que estava. E aí ele recebeu a visita de um casal que estava servindo num país da África do Norte. E esse casal chegou com muita alegria, né, com muito entusiasmo, dizendo que Deus estava suprindo as necessidades deles, e que estava, não só a deles, mas de quem estava ao redor deles, e que eles estavam passando por dificuldade sim, mas que louvava a Deus e glorificava a Deus por isso. E aí ele acabou se sentindo constrangido. Só que esse casal, em nenhum momento, apontou, né, a vida deles, o conforto, a extravagância como algo ruim, e nem apontou eles dizendo que eles deveriam fazer alguma coisa. Eles mesmos que se sentiram constrangidos pelo amor sacrificial, de uma maneira prática, que esse casal estava tendo, né? E aí é por isso que ele fala que foi uma realidade que sacudia a alma dele e que fez ele se posicionar. E aí ele destaca esses dois versículos, que é o de Provérbios 21:13, né, que quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. E Tiago 2, do 14 ao 17, em que Tiago diz, né, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Né? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, né, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, e sem porém não lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E aí ele também, quando ele cita esses dois versículos, ele fala que ele era um pastor que, de acordo com a cultura até mesmo da igreja, ele lia, estudava, né, pregava a palavra, mas em relação aos pobres, ele se limitava mesmo, só na questão das palavras, né? Não havia nem ação, e como ele mesmo diz, não havia verdade. E aí, quando a gente toca nesse ponto, automaticamente a gente vai tocar em outro, que é sobre nós sermos livres para a obra. E como o cuidado com o pobre é diferente da salvação. E aí ele vai falar que algo muito importante, que é sobre que nem Jesus, nem Tiago, nem outro autor da Escritura estava ensinando que o cuidado com o pobre é um meio de salvação. Mas pelo contrário, né? Que a única base de salvação é a obra de Jesus, sua vida, morte e ressurreição, e o único meio de salvação consiste em crer nele, né? Então, a gente sabe que as boas novas do Evangelho não se baseiam em nada do que nós fazemos, ou que nós fizemos, mas em tudo que Jesus fez. E é isso que nos liberta de toda e qualquer tentativa da gente ganhar a aceitação divina pelas obras. Isso aí tá ok. Porém, esse não é o fim da história, né? O mesmo Evangelho que liberta a gente das nossas obras também nos liberta para praticá-las. E se nós somos seguidores de Cristo, então nós somos livres para descansar na obra consumada por Ele, né, ao nosso favor, e ao mesmo tempo nós somos livres para fazer boas obras de acordo com a vontade dEle. Uma coisa que eu imaginei que ele ia acabar tocando no assunto era isso, que sempre quando a gente vai mencionar sobre pobreza, sobre cuidado com os pobres, acaba que toca nesse ponto. Só que aí fica muito claro que uma coisa não anula a outra, né? Mas sim, uma coisa leva a outra. E aí, outra citação que eu destaquei foi essa, né? Que ele fala, quando nós vemos a imagem de Deus em Cristo, percebemos que o cuidado com os pobres não é apenas uma evidência necessária da fé nele. É algo que flui de forma natural, ou até mesmo sobrenatural dessa fé. Como pessoas de quem Cristo cuidou em nossa pobreza e por quem se sacrificou, será que nós não nos sentimos compelidos a cuidar com a abnegação de outros em sua pobreza? E a partir desse momento,
ele vai tratar sobre culpa e sobre obediência. E aí foi um dos pontos que mais me chamaram a atenção, porque eu vejo que é algo bem real. Ele vai começar falando que os cristãos da nossa cultura, a gente não pode só se constranger, movido por um sentimento de culpa. Porque, como ele mesmo coloca, né, e eu destaquei essa citação, é que a culpa, ela pura e simples, né, diante das estatísticas mundiais, não resulta em obediência constante aos mandamentos divinos. Podemos mudar durante algum tempo o nosso comportamento por causa dessa culpa, mas isso vai passar rapidamente, não vai se perdurar, né? Não vai criar raízes. A gente só percebe que o cuidado real, autêntico e sustentável, né, que Deus deseja, ele começa a partir da obediência. E isso vai acontecer independente da gente ter um desejo profundo, né? Não é uma questão movida pelo sentir, mas porque sabe que deve ser feita. E aí, ele até ressalta que, na medida que a gente obedece e que a gente vai caminhando, isso vai se tornando algo que vai ficando intrínseco, né, em nós, vai ficando mais prático, vai virando um hábito. Ele vai falar também que de Gênesis, né, a Apocalipse, a gente não vai encontrar na Escritura referência alguma de um Deus que se mostre hesitante em relação aos pobres, né? Ao contrário, Deus é pródigo em sua avidez por ouvir, ajudar, defender e demonstrar sua compaixão por eles. Portanto, o povo de Deus não pode ficar aquém desse padrão. E aí ele também chama atenção para uma coisa, que é como algumas pessoas acabaram, alguns cristãos, né, acabaram ficando distantes disso, não por uma questão de desobediência, assim, consciente, no sentido de dizer, não vou fazer, não quero. Mas porque, né, tipo, teve muitas histórias de pessoas que trabalharam apaixonadamente em favor dos pobres, sim, que são cristãs, mas que sutilmente perderam o domínio do evangelho, né? E ficou conhecido, né, no século XX como chamado evangelho social. Isso acabou que afastou, né, alguns cristãos que realmente são fiéis à Bíblia e que eles começam a encarar essa questão do cuidado com o pobre com muita cautela, né? Com uma cautela bem excessiva. E só que aí é quando ele fala que não é necessário tanta cautela assim, porque é justamente essa citação que eu coloquei aqui por último, porque Deus ele é muito claro na escritura de Gênesis e Apocalipse do seu cuidado, né? De se mover em relação ao pobre. E o outro ponto que ele vai tratar é esse último aí, que é dividido em 5 partes, são das implicações simples que a gente pode fazer no nosso cotidiano, a partir do evangelho. E aí ele vai começar falando sobre a gente trabalhar diligentemente. E a gente acaba, ele fala que como alguém que tem prazer no trabalho, né, Deus nos criou para que trabalhássemos. E ele fala que quando nós produzimos bens e prestamos serviços por meio de qualquer tipo de trabalho, estamos contribuindo com nossa cultura de modo que serve às pessoas e honra a Deus. E que todo trabalho é importante, né, para a sociedade. Aí ele até cita, né, se todos fossem pastores, como eu sou, ou se todos fossem policiais, ele começa a dizer que ia sempre estar faltando algo. E que como a gente se encaixar naquilo que a gente foi direcionado para fazer, é importante. E ele fala que o trabalho é uma das maneiras mais óbvias, embora negligenciadas, de suprir as necessidades dos pobres. Porque quando a gente trabalha diariamente, a gente está contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade capaz de sustentar a vida humana. Então, por isso que ele começa indo por esse ponto. E aí ele vai fazendo com que um ligue ao outro. E aí ele até cita uma questão que traz um pouco de dúvidas, de questionamentos, que ele falou que alguns estudantes chegam perguntando para ele se é errado ganhar muito dinheiro, né? Aí ele diz, não, ganhe o máximo de dinheiro que puder, seja um milionário, se o senhor lhe der essa oportunidade. E o mais importante não é o quanto você ganha, mas o que você faz com o que você ganha. É quando ele puxa para a questão de que Deus não ordena aos ricos que parem de ganhar dinheiro. Em vez disso, ele ordena que usem seu dinheiro na terra para acumular tesouros na eternidade. E aí ele cita 1 Timóteo, do 6, do 17 ao 19. Não vou parar para ler, só para a gente não demorar muito. Ele também fala de nós trabalharmos
pelo bem uns dos outros e principalmente para a glória de Deus. E como a nossa cultura, ela minimiza o valor do trabalho e engrandece o objetivo da aposentadoria. E como essa questão da acomodação, né, da coisa mais fácil, mais leve, é mais tentadora, né, para a gente. Ele pega e fala que isso é uma maneira muito, muito básica da gente ajudar os pobres, né, que é trabalhando diligentemente, sendo comprometido com aquilo que Deus nos confiou. Só que em contrapartida, que é o segundo ponto, é importante que a gente viva com simplicidade, né? Que aí é a ressalva que ele faz. Por exemplo, ele falou, não, se Deus lhe dá a oportunidade de ganhar muito dinheiro, ok, vá lá. Mas que ele também fala que as pessoas que estão nesse processo precisam ser cautelosas, né? Porque ele cita uma questão que é tipo assim, eu estou ganhando mais dinheiro, então eu tenho que automaticamente aumentar meu padrão, né, de vida. E como o nome do livro justamente é Contra a Cultura, ele fala que não é bem por aí, né? Por isso que ele traz essa ressalva sobre a vida com simplicidade. E aí, ele também fala sobre a questão de a gente humildemente identificar o que é suficiente para nós, de modo que possamos dar livremente o acesso aos outros. Que aí é como aí ele fala, né, que a Bíblia nos ensina que Deus não nos dá mais para que tenhamos mais, mas para que possamos dar mais. E ao invés de subir nosso padrão de vida, como eu falei, esse montante aumentará apenas a nossa oferta aos outros. Que aí é quando ele começa a falar sobre doar sacrificialmente. Ele fala que não é apenas para fazer isso de um modo que seja cômodo para nós, né? Mas de uma forma que realmente nos custe caro. Aqui eu queria fazer uma aplicação pessoal, né? E eu tenho vivido isso. Eu posso dizer que Deus tem me abençoado, né? Para a idade que eu tenho, para a condição de vida que eu tenho, de não ter filhos, né? Ainda, morar com meus pais, eu ganho bem. E nesse processo, eu tenho me permitido ser ensinada pelo Senhor como fazer uso disso. E eu tenho tido a oportunidade de doar sacrificialmente. E quando eu comecei a ler essas páginas que o David falou, foi muito real, assim, para mim. Porque realmente você sente um desconforto. É muito desconfortável inicialmente. Mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso. Porque você se sente realmente participante da obra que o Senhor tem feito. Né? É algo muito, muito bom. E é algo que é gradual, né? Não é algo pontual. Então, tá vivendo isso e ter que ler isso e compartilhar com vocês é muito bom. E faz a gente perceber como tudo tem um propósito, né? Para a eternidade, que é justamente o que ele vai falar no ponto 5, que é sobre investir eternamente. E a gente percebeu que de fato é nossa necessidade e o que são excessos. E aí é quando ele vai entrar para falar sobre ajudar construtivamente. E tem uma citação que eu deixei aqui, do C.S. Lewis, que fala assim, quanto a essa questão de doar, né, que eu até mencionei. Não creio que seja possível definir quanto devemos doar. Receio que a única regra segura consiste em doar mais do que conseguimos poupar. Em outras palavras, se nosso gasto com conforto, objetos de luxo, diversões, etc., estiver em pé de igualdade ao padrão vigente entre os que têm a mesma renda que nós, isso significa que provavelmente estamos doando muito pouco. Se não sentirmos no nosso bolso nossas doações para a caridade, se elas não nos incomodarem nem um pouco, eu diria que são insignificantes demais. Essa questão do incômodo foi daqui que eu peguei, eu estava tentando lembrar, foi daqui. E o incômodo ele é real, né? Porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Mas aquilo que é revelado para nós nesse processo, eu vejo que é algo muito maior e muito bom de estar participando junto com o Senhor daquilo que ele tem feito. Tá? Aí outro ponto que ele traz é sobre ajudar construtivamente, que é essa citação mesmo aqui. Ele vai falar da gente não só ajudar de uma maneira aos pobres de uma maneira assim de qualquer jeito, né? Vou dar aqui e pronto. E ficar com a consciência tranquila, já dei, amém, fiz minha parte. Mas ele fala sobre a gente cuidar
para que seja bom para ele e para que seja bom para nós. E aí eu separei essa parte, na qual ele diz assim: a pior coisa que podemos fazer para o necessitado é negligenciá-lo. A segunda pior coisa é subsidiá-lo, ajudá-lo a sobreviver um dia ignorando o que fazer para ajudá-lo a sobreviver a vida toda. Precisamos pensar como ajudar os necessitados de forma a lhes dar poder para cumprirem um propósito para o qual Deus os criou, em vez de capacitá-los a perder de vida esse propósito. Isso entra no que eu falei no comecinho, né? Que eu falei sobre nós cooperar, né? A gente cooperar com o nosso próximo, sendo que isso pode ser algo mais abrangente ao longo do tempo, que no caso seria essa colocação dele. Então, digamos que os passos iniciais que a gente dá e que devem permanecer é perceber o que está à nossa volta. Mas não quer dizer que a gente deve parar por aí, né? E que a gente não pode se envolver em coisas maiores, como o corpo de Cristo, para que a gente possa impactar de uma maneira realmente construtiva, né? E anunciar, né, o Deus que a gente serve através disso. E o outro ponto, que é o último, é sobre investir eternamente. Que é algo que eu já pincelei aqui, que é sobre a gente entender que essa doação, essa entrega, é algo que a gente está investindo para a eternidade, né? E aí ele ressalta aquele versículo de Mateus 6, 19 a 21, que fala, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam, porque onde estiver seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aí ele até pontua, né, que Jesus colocou diante de nós uma escolha. Nós podemos gastar nossos recursos em prazeres efêmeros, que não podemos manter, ou podemos sacrificar nossos recursos em troca de um tesouro eterno, que jamais perderemos. E aí, quando houver esse incômodo que eu falei, a gente pode fazer um questionamento, né? Por que eu haveria de abandonar um tesouro eterno em troca de algo que vai passar, né? Nesse sentido. Pontuando que ele não está negligenciando as nossas necessidades básicas, mas ele está falando quando isso excede, né? Que Deus não apenas ouve os clamores em meio à pobreza material, né? Mas que ele salvará as nossas almas da pobreza espiritual, que foi o que eu falei inicialmente, e que eu disse que uma coisa levaria a outra. E, por fim, o que é que tudo isso que a gente conversou aqui um pouquinho, e eu tentei ser breve, nos traz à memória, que é preciso lembrar que este mundo em que vivemos, com seus prazeres e sua miséria, não é nosso lar final. Estamos vivendo para outra terra, uma terra em que os prazeres jamais acabam e os pobres não mais o serão. Consequentemente, seria prudente da nossa parte abrir os olhos agora para a riqueza espiritual e material que Deus nos confiou neste mundo e escancarar o coração para as inúmeras formas pelas quais Ele pode estar nos chamando para usar essa riqueza para o bem dos outros, para o nosso próprio bem e, acima de tudo, para a sua glória em toda a eternidade. É isso. E a referência foi o livro, né? Como eu havia falado.